Capítulo 5 O Poder. Cada parte da história contada por Marcos revela um pouco mais sobre quem Jesus é, seu poder, propósito e como ele via a si mesmo. Marcos vai revelando Jesus gradualmente, como um experiente contador de histórias. Todavia, ele é, ao mesmo tempo, um repórter bastante fiel. O começo da nossa próxima história é repleto de detalhes. Em sua obra Jesus e as Testemunhas, o estudioso Richard Bauckham examina as características da memória de testemunhas. Uma das marcas de um relato testemunhal é o detalhe irrelevante. História de ficção inventada contém detalhes que conduzem a narrativa adiante ou passam uma mensagem que o autor quer transmitir. Já testemunhas relatam muitos detalhes pelo simples fato de se lembrarem deles. É bem verdade que os escritores de ficção de hoje, em geral, acrescentam detalhes às suas histórias para deixá-las mais realistas. Mas não era dessa forma que as lendas se formavam nos tempos antigos. Segundo Bauckham, estudiosos que acreditam que o Evangelho de Marcos seja uma ficção têm dificuldade de explicar por que, na história que estamos prestes a ler, Marcos conta que Jesus passou para o outro lado do Mar da Galileia e havia outros barcos que o seguiam. E por que ele acrescenta a informação de que Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada? Detalhes desse tipo não fazem o enredo avançar nem desenvolvem as personagens. Vincent Taylor, importante estudioso da Bíblia do século XX, afirmou que esses detalhes eram tão desnecessários à história que eram, portanto, sinais de genuína reminiscência. Assim, Marcos nos fornece o relato de Pedro em primeira mão. Podemos saber que essa história, que trata toda ela do poder de Jesus, realmente aconteceu. Entremos no barco e aprendamos sobre esse poder junto com os discípulos. Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: "Passemos para o outro lado." E, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: "Mestre, não te importas que pereçamos?" Marcos 4, do 35 ao 38. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar e a apenas cerca de 48 quilômetros ao norte está o Monte Hermon, com 2.800 metros de altura. O ar frio vindo das montanhas constantemente se choca com o ar quente que sobe do Mar da Galileia. Em consequência disso, caem impressionantes aguaceiros e tempestades com raios. Pescadores profissionais da Galileia, como os discípulos de Jesus, estavam acostumados a isso. Por esse motivo, essa tempestade em particular deve ter sido incrível, pois, mesmo sendo pescadores experientes, eles pensaram que iriam morrer. Eles clamaram a Jesus: "Mestre, não te importas que pereçamos?" Como Jesus respondeu a esta pergunta? Marcos nos conta. E, levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento cessou. Fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: "Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé?" Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4, do 39 ao 41. Jesus despertou e duas coisas incríveis aconteceram. A primeira delas foram as próprias palavras que ele usou. Uma ordem da mais completa e absoluta simplicidade. Ele não fez uma cena, não arregaçou as mangas, nem levantou uma varinha de condão. Também não disse palavras mágicas, ele disse apenas: "Cala-te, aquieta-te." E isso foi tudo. Jesus simplesmente disse para o vendaval: "Cala-te, aquieta-te", do mesmo modo que dizemos a uma criança desobediente. E o mais inacreditável foi que o vendaval lhe obedeceu como se fosse uma criança dócil, submissa.
e o vento cessou e fez-se grande calmaria. Isso soa redundante até que se percebe que Marcos está falando primeiro do vento e depois da água. Calmaria pode ter sido literalmente traduzido como as águas pararam. Alguma vez, por acaso, já viu um mar com águas tão paradas que até parecem um espelho, sem uma onda sequer? Dá até para ver seu próprio rosto nas águas. Quando os ventos pararam depois que Jesus os repreendeu, isso poderia ter sido uma coincidência. Se você alguma vez já viajou em um cruzeiro ou viveu na costa, sabe que mesmo quando os ventos param e a tempestade termina, as ondas continuam agitadas por um tempo. No entanto, quando Jesus disse, cala-te, aquieta-te, não só os ventos pararam, mas também as águas se acalmaram imediatamente. Algo que era consenso entre as culturas da antiguidade era o fato de que o mar era uma força incontrolável por qualquer poder que fosse, exceto por Deus. Nas culturas e lendas antigas, o mar era um símbolo de destruição que ninguém era capaz de deter. O oceano, em plena fúria, era um poder ingovernável e inexorável, e somente Deus podia controlá-lo. Você já ouviu a história de Canuto, um rei dinamarquês do século XI? Seus cortesãos aduladores estavam no bajulando excessivamente. Então ele lhes disse, por acaso sou divino? E andou até perto do mar dizendo, aquieta-te. Mas as ondas evidentemente não pararam de bater na praia. Com isso ele estava dizendo, somente Deus pode parar o mar, eu não posso, não sou Deus. Jesus, porém, é capaz de exercer o poder que pertence somente a Deus. Lembre-se, ele não invocou uma autoridade superior, nem tampouco apelou para a magia. Quem ler qualquer dessas lendas antigas sobre milagres, verá que a pessoa que faz o milagre invoca um poder superior. Ela diz, em nome de, eu digo. Jesus volta-se para o vendaval e apenas diz, aquieta-te. Quando Jesus teve aquele confronto com os fariseus no sábado, ele disse que não era apenas alguém que os estava instruindo a guardar um dia de descanso, mas que ele era o próprio descanso. Nessa passagem que estamos analisando agora, Jesus demonstra que ele não é apenas alguém que tem poder, ele é o poder em si. Qualquer um ou qualquer coisa no universo inteiro que tem algum poder, tem-no porque ele o concedeu. Isso é uma reivindicação de poder. E se é verdadeiro, quem é essa pessoa e o que essa reivindicação significa para nós? Temos duas opções. Você pode argumentar que esse mundo é um simples resultado de uma tempestade monumental, que você está aqui por mero acaso, por meio de forças da natureza cegas e violentas, por meio de um Big Bang, e quando morrer vai virar pó. E quando o sol se apagar, não haverá ninguém que se lembre de algo que você tenha feito. Por isso, no final, se você foi uma pessoa boa ou cruel, não faz a menor diferença. Contudo, se Jesus é quem ele diz ser, há outro modo de olharmos para a vida. Se ele é o Senhor da tempestade, então não importa em que estado o mundo ou sua vida se encontra. Você verá que Jesus lhe fornece toda a cura, todo o descanso e todo o poder que você possa querer. Poder ingovernável. Observe o estado emocional dos discípulos nessa passagem. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, do 38 ao 41. Antes de Jesus acalmar a tempestade, eles estavam com medo, mas depois que ele a acalmou, eles ficaram aterrorizados. Por quê? Antes de Jesus acordar, Marcos conta que o barco estava quase inundado.
estava quase cheio de água. Os discípulos não estavam conseguindo esvaziá-lo com a rapidez necessária. Eles sabiam que o barco estava prestes a ficar completamente inundado e todos iriam morrer. Então, despertaram Jesus e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Essa imagem mexe com o nosso coração, pois qualquer um que tentou viver uma vida de fé neste mundo já se sentiu assim algum dia. Tudo está dando errado, você está afundando e Deus parece estar dormindo, distante, sem saber do seu sofrimento. Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo a Jesus: se você nos amasse, não nos deixaria passar por isso. Se você nos amasse, não estaríamos prestes a morrer afogados. Se você nos amasse, não nos deixaria passar por esse perigo mortal. Jesus acalmou a tempestade e então deu uma resposta a eles. Por acaso ele disse que podiam entender o que eles sentiam? Não. Ele lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Você pode imaginar o que se passava na cabeça dos discípulos? Ora, por que estamos tão amedrontados? É óbvio! Estamos com medo de morrer afogados. Estamos com medo de que você... Estávamos com medo de que você não nos amasse, pois se amasse, não deixaria essas coisas nos acontecerem. No entanto, a pergunta que Jesus fez a eles tinha por trás o seguinte pensamento: a premissa de vocês está errada. Vocês deveriam saber que eu permito, sim, que as pessoas que amo atravessem tempestades. Vocês não têm razão para entrar em pânico. E se eles tinham pouco motivo para ter entrado em pânico durante a tempestade, certamente não tinham motivo nenhum para ficar atemorizados depois que ela se acalmou. Mas Marcos escreve: eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade? Porque Jesus era alguém que não se podia controlar, assim como a tempestade. Ele tinha um poder imenso, eles não puderam controlá-la. Como Jesus tinha infinitamente mais poder do que a tempestade, eles tinham ainda menos controle sobre ele. Mas há uma enorme diferença. Uma tempestade não ama ninguém. A natureza vai judiar de você, vai destruí-lo. Se você viver muitos anos, um dia vai parar de funcionar e morrerá. Talvez isso aconteça mais cedo, por meio de um terremoto, um incêndio ou alguma outra catástrofe. A natureza é violenta e avassaladora. Seu poder é incontrolável e mais cedo ou mais tarde caímos nas garras dela. Pode ser que você concorde comigo, mas diga que, mesmo que vá a Jesus, ele também está fora do alcance do nosso controle. Pode ser que você concorde comigo, mas diga que, mesmo que vá a Jesus, ele também está fora do alcance de nosso controle. Jesus permite que aconteçam coisas que não compreendemos. Ele não faz as coisas de acordo com os meus planos ou de um modo que faça sentido para mim. Contudo, se Jesus é Deus, ele deve ser grande o bastante para ter motivos para deixar que você passe por coisas que não consegue compreender. O poder dele é ilimitado, assim como também o são sua sabedoria e seu amor. A natureza nos olha com indiferença, mas Jesus está repleto de um amor incontrolável por nós. Se os discípulos tivessem realmente compreendido que Jesus os amava, que ele era tanto poderoso quanto amoroso, não teriam ficado com medo. A premissa deles, de que se Jesus os amasse, ele não permitiria que as coisas ruins acontecessem a eles, estava errada. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam a essa pessoa, pois ele é Deus, pois ele sabe mais do que qualquer pessoa. Se você tem um Deus grandioso e poderoso o suficiente a ponto de lhe fazer ficar com raiva, por ele não interromper seu sofrimento, então você tem um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente a ponto de ter razões as quais você não conhece entender. Se você tem um Deus grandioso e poderoso o suficiente a ponto de lhe fazer ficar com raiva por ele não interromper seu sofrimento,
Então você tem um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente a ponto de ter razões às quais você não consegue entender. Não se pode ter tudo. Tive uma professora, Elizabeth Elliot, que resumia isso em 2 breves proposições. Deus é Deus, e uma vez que Ele é Deus, é digno da minha adoração e do meu serviço. Não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade dEle, e essa vontade necessariamente está, de forma infinita, incomensurável, inexprimível, além da minha compreensão acerca de quais são os planos dEle. Se você está à mercê da tempestade, sabe que seu poder é incontrolável e que ela não ama você. O único lugar em que está segura é na vontade de Deus. Mas, por Ele ser Deus e você não, a vontade dele necessariamente está de forma infinita, incomensurável e inexprimível além da sua melhor compreensão dos planos dele. Será que ele é seguro? É claro que não. Quem está falando em segurança? Mas ele é bom. Ele é o rei. Poder que tem um alto custo. Jesus pergunta aos discípulos: ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Isso, na verdade, poderia se traduzir nas seguintes palavras: onde está a vossa fé? Adoro a maneira como Jesus formulou essa frase. Ao fazer a pergunta desse modo, Jesus leva os discípulos a verem que o fator crítico não era a força da fé deles, mas sim seu objetivo. Imagine que você esteja caindo de um precipício e percebe que existe um galho que brota na encosta desse precipício. Ele é forte o suficiente para sustentá-lo, mas você não sabe o quão forte ele é. Enquanto está caindo, você só tem tempo para agarrá-lo. Quanta fé você precisa ter nesse galho para que ele salve você? Precisa estar 100% certo de que ele pode salvar você? Não, é claro que não. Só precisa ter fé suficiente para agarrá-lo. Isso acontece porque não é a qualidade de sua fé que salva você, mas sim o objetivo de sua fé. Não importa como você se sente a respeito do galho. Tudo que importa é o galho em si. Jesus é como esse galho. Vamos voltar à história de George MacDonald, A Princesa e o Gnomo, que já citei. Curdy, um jovem e robusto mineiro, havia sido capturado por gnomos e estava preso em uma caverna. Certa noite, a pequena Irene, ao ouvir que havia gnomos em sua casa, pegou um fio mágico que lhe fora dado por sua fada madrinha e começa a segui-lo. O fio conduz a menina diretamente para a escuridão, que era o que ela mais temia, mas ela segue aquele fio com fé, encontra Curdy e o ajuda a sair da caverna. Ele, contudo, não pode nem sentir o fio e nem vê-lo. Por isso diz a Irene: sou muito grato por você ter salvado minha vida, mas não acredito em sua fada nem nesse fio. Contrariada, ela protesta: como eu teria conseguido salvá-lo sem o fio? Quando em seguida a fada madrinha de Irene aparece. Ela diz à menina: Kurt é um bom menino, um menino corajoso. Você não está contente por tê-lo ajudado a sair da caverna? Irene responde: estou, fada madrinha, mas ele não foi nada gentil em não ter acreditado em mim quando contei a verdade a ele. E veja só a resposta da fada madrinha: cada um crê naquilo que pode, mas quem tem mais fé não deve julgar com rigor aqueles que têm menos fé. Duvido que você teria crido por si mesma se não tivesse visto, ao menos em parte. Isso que MacDonald diz é de extrema importância e profundamente bíblico. Quem tem mais fé não deve julgar com rigor aqueles que têm menos fé. Por quê? Porque a fé, em última análise, não é uma virtude, é uma dádiva, um dom. Se você quer ter fé, mas não consegue, pare de olhar para dentro de si mesmo. Vá até Jesus e diga: ajuda-me a crer. Vá até ele e diga: então, é você que concede o dom da fé. Tenho tentado encontrar a fé por meio da razão, da reflexão, da meditação, indo à igreja na esperança de que algum sermão toque meu coração. Tenho tentado com todas as minhas forças encontrar a fé por mim mesmo. Só agora vejo que você, Jesus, é a fonte da fé. Por favor, conceda-me fé.
Se fizer isso, descobrirá que Jesus tem estado à sua procura. Ele é o autor e aquele que nos concede a fé, e é também o objeto de nossa fé. Algo fora do comum acontece com nossa reação a essa passagem sobre a tempestade. Os discípulos sempre se equivocaram e nós normalmente rimos deles e dizemos: puxa, eles simplesmente não entenderam nada. Mas não nos sentimos dessa forma nesse caso. Nós sentimos empatia em relação à situação deles. Havia uma tempestade, Jesus tinha adormecido, o barco deles estava prestes a afundar e eles ficaram desequilibrados. Começaram a achar que Jesus não os amava. Mas ele acordou e disse, em outras palavras: se soubessem o quanto amo vocês, teriam ficado calmos. No entanto, nós pensamos que isso é praticamente impossível. Sabemos que ninguém consegue enfrentar uma tempestade com tanta calma. Contudo, temos algo que os discípulos ainda não tinham. Temos um recurso que nos capacita a manter a calma por dentro, independente da fúria da tempestade à nossa volta. E eis uma pista disso. Marcos deliberadamente escreveu esse relato em uma linguagem que é paralela, quase que idêntica à linguagem de um famoso relato do Antigo Testamento, a história de Jonas. Tanto Jesus quanto Jonas estavam em um barco, e ambos os barcos estavam ameaçados por uma tempestade. As descrições dessas tempestades são praticamente idênticas. Tanto um quanto o outro estavam adormecidos. Nas duas histórias, foram acordados por pessoas que estavam no barco e diziam: vamos morrer aqui. E nos dois casos houve uma intervenção divina miraculosa e o mar acalmou-se. A seguir, nas duas histórias, as pessoas ficam ainda mais atemorizadas do que estavam antes que a tempestade se acalmasse. São, enfim, duas histórias praticamente idênticas. Existe apenas uma diferença. No meio da tempestade, Jonas disse algo assim aos marinheiros: se eu perecer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Jonas 1:12. Então eles lançaram-no ao mar. Isso não acontece no relato de Marcos? Ou acontece? Acredito que Marcos está mostrando que as histórias não são de fato diferentes. Quando você se afasta um pouco e olha para elas sob a ótica da história completa de Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: e aqui está quem é maior que Jonas, Mateus 12:41. Jesus refere-se a si mesmo: eu sou o verdadeiro Jonas. Com isso, ele quis dizer o seguinte: um dia vou acalmar todas as tempestades, fazer parar as ondas, vou destruir a destruição, fragmentar a fragmentação humana, matar a morte. Como pode ele fazer isso? Ele pode somente porque, quando estava na cruz, ele foi lançado voluntariamente, assim como Jonas, dentro da maior das tempestades, à mercê das maiores ondas que existem, as ondas do pecado e da morte. Jesus foi atirado à única tempestade que de fato pode nos afundar, a tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa de nossas transgressões. Essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrastou por completo. Se a visão de Jesus entrando de cabeça curvada dentro da maior tempestade de todas está gravada no âmago do seu ser, você jamais dirá: Senhor, tu não te importas? E se sabe que ele não abandonou você nessa tempestade, o que o faz pensar que ele o abandonaria nessas tempestades bem menores que está enfrentando agora? E um dia, evidentemente, ele voltará e acalmará todas as tempestades por toda a eternidade. Se permitir que essa certeza penetre no âmago do seu ser, saberá que Jesus ama você, saberá que ele se importa com você e terá então poder para lidar com qualquer coisa na vida com equilíbrio. Quando eu chamá-lo a atravessar águas profundas, rios de angústia não transbordarão, pois estarei com você para abençoar sua tribulação, para santificar suas angústias mais atrozes. A alma que tivesse reclinado sobre Jesus em busca de descanso, jamais a abandonarei nas mãos dos inimigos. Essa alma
embora todo o inferno deva tentar abalá-la, essa nunca, jamais em tempo algum, a abandonarei.